Você já se perguntou o que realmente acontece na mente de um narcisista quando você simplesmente some? Sem aviso, sem despedidas, sem explicações. Eles sempre contaram com sua presença, com sua paciência, com sua tentativa de consertar o que nunca foi responsabilidade sua. Eles acreditaram que você estaria ali, mesmo após cada desprezo, cada silêncio forçado, cada migalha emocional. Mas um dia, você para. Você desaparece. E é aí que o mundo deles começa a ruir. Este vídeo não é sobre vingança barata. É sobre o seu despertar. Sobre a força que nasce quando você entende que sumir pode ser a resposta mais poderosa diante de quem só soube sugar sua energia. Hoje, vamos explorar o que acontece dentro da mente de um narcisista quando você faz aquilo que eles nunca esperavam. Você escolhe a si mesmo. E isso os destrói por dentro. Se você já foi tratado como uma opção, esse vídeo é seu momento de libertação. Comente abaixo, agora é minha vez. E venha comigo até o fim pode transformar sua forma de enxergar a si mesmo e a eles para sempre. 1. O colapso do ego. No exato momento em que você desaparece da vida de um narcisista, algo profundo acontece. O ego deles começa a ruir. Veja, para o narcisista, você nunca foi uma pessoa com sentimentos reais. Você era um espelho, alguém que refletia o valor que eles próprios queriam enxergar. E enquanto você estava lá, disponível, tentando resolver, tentando entender, eles se sentiam no controle. O fornecedor emocional sempre à disposição. Um papel que eles achavam que você aceitaria para sempre. Mas quando você some, o castelo de cartas desaba. O narcisista não lida bem com rejeição. Ele não entende que alguém possa se afastar por escolha própria. Afinal, na mente dele, você precisa dele mais do que ele precisa de você. Então, o seu silêncio vira um ataque direto ao ego frágil que eles escondem com tanta pose e arrogância. Eles sentem um vazio que não sabem nomear. Começam a entrar em negação. Ela deve estar tentando me punir. Vai voltar. Mas com o passar dos dias, a realidade se impõe. Você se foi. E isso carrega mais do que qualquer discussão. O colapso do ego é o início do caos interno. Eles não conseguem lidar com a ideia de que alguém teve coragem de sair da teia e seguir em frente. Aqui está o que mais os destrói. Não foi você que perdeu algo. Foi eles. E quanto mais percebem isso, mais afundam na própria insegurança. O narcisista, por trás da máscara, é só um ser vazio que morre de medo de ser ignorado. Desaparecer é a ferida que eles nunca esperam. E é também o primeiro passo da sua libertação. 2. A fome de controle. Depois do choque inicial, uma necessidade insaciável começa a consumir o narcisista. A fome de controle. O simples fato de não saber onde você está, o que está fazendo ou com quem está, vira uma tortura para alguém que sempre precisou dominar o ambiente emocional. O narcisista não suporta incertezas. E a sua ausência, o seu silêncio, cria um abismo que ele tenta preencher com desespero disfarçado de estratégia. Começam então os testes. Uma curtida numa foto antiga, uma mensagem vaga como "Oi sumida", ou até um comentário disfarçado de preocupação. Tudo para medir sua reação. Tudo para ver se ainda tem poder sobre você. Eles podem até tentar manipular pessoas em comum. Você viu como ela está? Será que aconteceu alguma coisa? Não por empatia, mas para recuperar informações, rastros. Qualquer pista que devolva o controle que perderam. E quando esses testes falham, vêm os jogos mais pesados. Eles podem provocar ciúmes, postar fotos com outras pessoas, fingir que estão seguindo em frente mais rápido que você. Mas tudo é fachada. Tudo é uma tentativa desesperada de te puxar de volta para a teia. Só que você não está mais jogando. É aqui que a dor deles aumenta.
Eles tentam de tudo, mas o silêncio continua. A ausência de resposta os enlouquece porque revela a verdade que eles mais temem. Você não está mais sob o domínio deles. O narcisista vive da sensação de poder. Quando você some e não reage, você destrói essa ilusão. Eles passam a sentir uma fome insaciável de te reconquistar, não por amor, mas para restaurar o próprio ego ferido. E quanto mais você se mantém firme, mais essa fome vira desespero. 3. A paranoia do narcisista. Quando o narcisista percebe que perdeu o controle e que você desapareceu sem deixar vestígios, algo sombrio começa a tomar conta da mente dele: a paranoia. O narcisista é obcecado por imagem, controle e validação. Então, o fato de não saber onde você está ou com quem está cria um vácuo que ele não consegue suportar. Ele começa a imaginar cenários. Você com outra pessoa, você rindo, você mais feliz do que nunca. E o detalhe mais cruel? Ele não pode confirmar nada disso, porque você o bloqueou, sumiu das redes sociais, parou de responder. Ele está no escuro. E o escuro é o maior pesadelo do narcisista. A mente deles começa a trabalhar contra si mesmos. Cada minuto de silêncio vira um roteiro de terror emocional. Será que ela me esqueceu? Será que está com alguém melhor? E se ela nunca mais voltar? Eles se tornam prisioneiros das próprias fantasias. E nessa fase, muitos começam a stalkear obsessivamente. Criam perfis falsos, vigiam suas redes por amigos em comum. Vasculham cada canto digital em busca de sinais. A paranoia vira rotina. Mas por que essa obsessão? Porque a ausência de resposta os obriga a enfrentar um vazio que nunca aprenderam a lidar. Eles precisam te ver sofrendo, implorando, chorando, para validarem a ideia de que ainda têm poder. Mas quando você desaparece, eles não veem nada, e isso os devora por dentro. Essa paranoia não é só sobre ciúmes. É sobre a sensação de invisibilidade que você provoca ao se afastar. E quanto mais invisível você se torna, mais você domina a mente deles. Eles que queriam viver na sua cabeça, agora vivem com você na cabeça deles, sem pagar aluguel emocional. 4. O jogo da substituição. Quando a paranoia vira angústia, o narcisista parte para a sua próxima cartada, tentar te substituir. E ele vai fazer isso rápido. De repente, ele está postando fotos com alguém novo, saindo mais do que nunca, sorrindo demais. Tudo parece perfeito demais. Mas aqui está a verdade por trás da cortina. Nada disso é real. O narcisista não sente falta de você como uma pessoa. Ele sente falta do poder que exercia sobre você, da validação constante, do conforto emocional que você fornecia, mesmo sem receber quase nada em troca. Então, quando você some, ele precisa de uma nova fonte, o mais rápido possível. Uma nova vítima para alimentar seu ego ferido. Essa nova pessoa não é você, e nunca será buscando conexão. Está buscando reposição. Mas, por mais que tente, não consegue recriar aquilo que tinha com você. Porque o que vocês viveram, por mais tóxico que tenha sido, era familiar para ele. E o novo é apenas uma tentativa desesperada de fingir que nada foi perdido. No fundo, ele sabe que está forçando. E mais cedo ou mais tarde, a máscara cai. Ele percebe que a nova pessoa não reage como você, não o alimenta emocionalmente como você e, o pior, não cura o vazio que você deixou. Esse jogo da substituição é, na verdade, uma tentativa fracassada de provar que você era dispensável. Mas toda tentativa apenas confirma o contrário. Você era única, insubstituível, e o que foi perdido não volta. Então, quando você vir ou ouvir falar que ele está com alguém novo, lembre-se, aquilo não é amor. É desespero disfarçado. É teatro para um público que ele mesmo criou. E que, ironicamente, só existe porque você deixou o palco. 5. A vergonha silenciosa. Depois de todas as tentativas falhas, controlar, espionar, substituir, o narcisista finalmente é forçado a encarar algo que ele evita a vida inteira, a vergonha. E diferente da raiva ou da manipulação, a vergonha é silenciosa, corrói por dentro. É nesse ponto que ele começa a se lembrar. Dos momentos em que você o ouviu quando ninguém mais escutava. Das vezes em que você deu segundas chances que ele nunca mereceu. Dos dias em que você insistiu, mesmo esgotado emocionalmente.
E agora, pela primeira vez, ele começa a entender o que perdeu. Só que essa vergonha não é nobre. Não é o tipo que gera transformação. É aquela que ele esconde, mas que o consome. E ela dói, porque ele sabe que nunca mais terá acesso à versão de você que se doou tanto. Nesse momento, ele pode até fingir que está bem. Mas por dentro, o orgulho dele está em ruínas. Porque agora ele sabe que você não está mais lá. Não porque foi tirado de você, mas porque você escolheu ir embora. E essa escolha, feita em silêncio, é o golpe mais devastador que o narcisista pode sofrer. Ele se pergunta: como deixei isso acontecer? Mas a resposta é dolorosa demais para ser aceita. Porque para admitir que você foi valiosa, ele teria que reconhecer tudo o que fez para destruir isso. E o narcisista não lida bem com verdades. Então, ele se cala. Finge que está tudo bem. Mas cada silêncio seu é um lembrete de que ele perdeu algo que nunca entendeu de verdade. A vergonha não grita, ela pesa. E com o tempo, esse peso vira arrependimento. Um arrependimento que ele nunca vai confessar, mas que o seguirá, mesmo em silêncio. 6. A raiva camuflada. Quando a vergonha começa a se acumular e o narcisista percebe que não consegue te substituir, controlar ou provocar, a próxima reação é quase inevitável: raiva. Mas não é uma raiva aberta, clara, honesta. É uma raiva camuflada, que escorre pelas bordas do silêncio, da passividade e da manipulação disfarçada. Eles ficam irritados com o fato de você ter sumido sem dar explicações. Sentem-se vítimas de uma rejeição que eles mesmos criaram. E no fundo, essa raiva tem uma origem clara: você o superou. A raiva do narcisista não é pela sua ausência, é pela sua força, pela sua coragem de ir embora, pela audácia de não jogar mais o jogo. Então, começam as táticas sutis, indiretas nas redes sociais, comentários ácidos para amigos em comum, tentativas de manchar sua imagem ou até espalhar meias-verdades. Ela era instável, ele era louco por atenção. Nunca me entendeu de verdade. Mas o objetivo não é esclarecer os fatos, é recuperar o controle da narrativa. Essa fase é perigosa, porque pode te puxar de volta emocionalmente. É comum querer se defender, esclarecer, mostrar quem realmente tem razão. Mas aqui está sua maior prova de poder: ficar em silêncio. Não reaja, não se justifique, porque qualquer resposta sua será interpretada como fraqueza, como uma abertura para recomeçar o ciclo. O narcisista só sabe lidar com você de duas formas: dominando ou sendo ignorado. E quando você opta pela terceira via, a indiferença firme, segura, serena, ele desmorona. A raiva camuflada cresce porque você não está mais à disposição, nem mesmo para brigar. Você deixou de ser um personagem no teatro dele. E agora ele está sozinho no palco, tentando manter uma máscara que não cola mais. 7. A tentativa de retorno. Depois de serem consumidos pelo colapso do ego, pela paranoia, pela vergonha e pela raiva, o narcisista chega a uma conclusão inevitável: ele precisa te ter de volta. Mas não por amor, não por arrependimento genuíno. Ele quer restaurar o controle, reabrir a ferida, reassumir o papel de mestre do jogo emocional. E é aqui que começa a tentativa de retorno. As abordagens variam, mas o padrão é o mesmo: sedução disfarçada de arrependimento. Mensagens nostálgicas, lembranças de momentos bons, emojis sutis e talvez até uma declaração dramática do tipo: perceber o quanto você é importante. É uma atuação. E muitas vezes, uma atuação convincente. O narcisista vai usar tudo o que sabe sobre você para te atingir emocionalmente. Ele conhece seus gatilhos, suas inseguranças, seus sonhos. Vai tentar criar uma ponte emocional usando o passado como isca. Mas há algo que ele não espera: você mudou. Aquela versão de você que aceitava migalhas, que acreditava em desculpas mal contadas, não existe mais. E quando ele percebe isso, o desespero aumenta. Ele pode tentar dramatizar ainda mais, virar a vítima, chorar, prometer o que nunca cumpriu. É aqui que muitos recaem. Porque o narcisista é mestre em disfarçar manipulação com aparente vulnerabilidade. Mas atenção, o retorno deles nunca é sobre reconstrução.
é sobre reposse. A melhor resposta? Nenhuma. Ignorar, bloquear, seguir em frente. Você não está devendo conversa, nem explicação. Porque quem destruiu não tem o direito de reconstruir. A tentativa de retorno é o último fôlego de um ego ferido. E cada vez que você se mantém firme, o narcisista entende: o controle acabou. Você não é mais o mesmo. 8. A verdadeira derrota deles. Chegamos ao ponto final. O momento que o narcisista nunca imaginou e jamais quis enfrentar. A sua indiferença definitiva. Depois de todas as jogadas, tentativas de manipulação, substituições apressadas e mensagens disfarçadas de saudade, o silêncio permanece. E é nesse silêncio que mora a maior derrota de um narcisista, perceber que você seguiu em frente. Nada os destrói mais do que a constatação de que não são mais o centro da sua vida, que você reconstruiu sua autoestima, que parou de se importar com o que eles pensam, que não precisa mais provar nada, nem se justificar. Eles, que um dia tiveram todo o controle emocional, agora são apenas uma lembrança apagada de um passado superado. Essa é a verdadeira derrota. Eles olham para você e não reconhecem mais aquela pessoa frágil, ansiosa por respostas, disposta a aceitar migalhas. Agora você é presença firme, silêncio estratégico, ausência definitiva. E isso os consome. O narcisista não entende como alguém que ele acreditava ser dependente teve a coragem e a força de sair da teia e nunca mais olhar para trás. Isso quebra a ilusão de poder que sustentava a identidade deles. E mais importante, você não precisa fazer nada. Sua vitória está em ter desaparecido, em ter se reconstruído sem plateia, sem aviso, sem retorno, em ter se tornado alguém que eles não podem mais alcançar, emocionalmente, fisicamente, energeticamente. Essa é a ferida que não cicatriza no coração de um narcisista, porque no fundo, eles sabem, você venceu o jogo não jogando. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já mudou. Talvez não tenha percebido ainda, mas o simples fato de compreender essas etapas, de enxergar como o narcisista reage à sua ausência, é um sinal claro de que você está assumindo o controle da sua própria história. Você não é mais a mesma pessoa que aceitava desculpas esfarrapadas, que se perdia tentando entender alguém que nunca quis ser entendido. Você não está lá correndo atrás de quem fazia de tudo para te ver cansado, esgotado, sem forças. Você desapareceu, sim, mas para renascer em um lugar onde sua paz é prioridade, onde sua presença é um privilégio, não uma moeda de troca, onde sua ausência fala mais alto do que qualquer argumento que você poderia dar. A verdadeira libertação começa quando você percebe que não precisa provar mais nada para ninguém, que o seu silêncio é mais poderoso do que qualquer grito, que o seu afastamento é um ato de amor próprio, não de fuga, e que o narcisista, por mais jogos que tente jogar, não tem mais onde te alcançar. Eles vão sentir sua falta, vão tentar te puxar de volta, vão se debater dentro do próprio vazio, mas você não volta mais. Porque o que você descobriu agora vale mais do que qualquer relação, a sua independência emocional. Então, olhe para trás apenas para se lembrar do quanto você evoluiu. Olhe para frente com firmeza, porque um novo caminho se abre. Um caminho onde você não é mais apenas uma opção. Você é prioridade. Você é escolha. E acima de tudo, você é liberdade. Se este vídeo falou com sua alma, comente aqui embaixo. Eu sou minha própria escolha. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo a se fortalecer, se libertar e jamais permitir que um narcisista tenha as chaves da sua paz. Nos vemos no próximo vídeo, onde a sua cura